Muito bem, vamos começar mais um capítulo nesse nosso trabalho dentro do curso de Física Básico, esse nosso curso unificado de Física aqui da Universidade de São Paulo, em São Carlos. Hoje nós vamos falar da segunda lei da termodinâmica. Bom, nós já falamos da primeira. Se você se lembra, nós vimos que a primeira lei é uma lei de conservação de energia, né? Ela diz o seguinte, que energia é igual ao trabalho mais calor. E ela diz uma coisa interessante, né? Ela diz que energia, de alguma maneira, é conservada no sistema, né? Ou aquela energia se transforma de uma outra maneira, fazendo trabalho, ou ela aumenta recebendo calor, ou ela diminui cedendo energia mecânica na forma de calor para as coisas. Tá certo? Lembre-se que a termodinâmica ela trabalha com essas quantidades, né? Então, a energia é conservada no universo. Bom, então se a energia é conservada no universo, nós não temos que se preocupar, que sempre vai ter energia para tudo que a gente queira, não é verdade? Não, não é bem assim. E a razão de não ser bem assim é que quando eu pego, se eu imaginar um sistema isolado, bonitinho, a energia é constante. Portanto, qualquer trabalho realizado tem que vir do calor. E qualquer calor tem que vir do trabalho realizado, né? Então, se você tiver o sistema fechado, a conservação de energia, ela diz o seguinte: eu posso, de alguma maneira, converter calor em trabalho e vice-versa de uma forma eficiente. Então, eu posso ter um sistema isolado, eu sempre posso fazer trabalho, não é isso? E dentro daquele sistema, se eu produzir calor, depois eu posso pegar aquele calor, converter de novo. Bom, de fato, nós podemos transformar calor em trabalho, trabalho em calor. Óbvio, nós vimos isso. Mas não é tão eficiente quanto se pareça. Sempre há um escape de energia, sempre há uma transformação. E é disso que lida a segunda lei da termodinâmica. Ela lida com o uso eficiente da energia, eu diria. O uso eficiente da energia. Então, o que ela diz é o seguinte, isso aqui não é um processo 100% eficiente. Se você tiver uma forma de converter calor em trabalho, isso não vai acontecer de uma forma 100% eficiente. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela lida sobre o uso eficiente da energia. Embora a primeira lei já cuidou, né? A segunda lei, ela cuida do uso eficiente da energia. Então, ela diz que, na verdade, não existe 100% de eficiência. Tá certo? E essa não existência de 100% de eficiência, ela pode ser quantificada na termodinâmica e dá origem à segunda lei. A segunda lei ela foi expressa por vários autores de formas diferentes. E nós então vamos primeiro explicar um pouquinho sobre ela e depois elaborar o enunciado de acordo com esses vários autores que nós temos, que são pessoas de peso na termodinâmica, como o próprio Kelvin tenha feito uma definição e assim por diante. Mas antes de falar de tudo isso, você vê, aqui nós estamos falando de uma troca de calor para a realização de trabalho. Portanto, isso está dentro de um tópico que chama-se máquinas térmicas, né? As máquinas térmicas são aqueles dispositivos capazes de, através da energia térmica, realizar trabalho mecânico. Como um exemplo disso é a locomotiva, o automóvel, o refrigerador de casa, o ar-condicionado e assim por diante. Normalmente todas as máquinas ao nosso redor, elas têm algum tipo de conversão de energia
de trabalho, de calor. Claro que aqui tem energia elétrica que nós poderíamos adicionar na lei, né? Nada impede, porque se a energia elétrica existe, ela teve que ser acumulada, ela teve que ser criada. Então, veja, nós vamos primeiro explicar as máquinas térmicas, ou alguns exemplos das máquinas térmicas, para depois nós passarmos para você entender bem como que é a segunda lei. Eu vou dar 2 exemplos de máquinas térmicas antes de entrar na lei e antes de elaborar como que matematicamente nós podemos expressar essas coisas. O primeiro exemplo que eu vou dar é o exemplo de uma máquina a vapor, né? Então agora eu vou dar exemplos de máquinas térmicas, porque elas são relevantes para a gente entender aí a segunda lei da termodinâmica. E o primeiro exemplo que eu vou dar é o chamado, é a máquina a vapor. Então o primeiro exemplo, não vou dar muitos exemplos, porque nós vamos fazer vários exercícios. Então o primeiro é explicar como que funciona a máquina a vapor. Máquina a vapor, todo mundo já viu uma, né? Elas eram mais comuns de primeiro, né? As locomotivas eram praticamente todas a vapor. Aí com o tempo a eletricidade foi substituindo isso. Mas essas máquinas, elas de alguma maneira, elas queimam combustível, elas aquecem a água aquecida se transforma em vapor. Esse vapor sob alta pressão pode movimentar êmbolos e aí escapar mais frio, né? Porque aí ele comprime, ele escapa, aí a máquina alimenta de novo, expande. Então é assim que funciona uma máquina a vapor. Eu vou fazer de uma forma representada para você entender como que uma máquina a vapor funciona. Por que que eu estou fazendo isso? Porque isso vai ser relevante para a gente entender a matemática toda da segunda lei da termodinâmica, que diz respeito essencialmente a essas máquinas. Então a máquina a vapor é um sistema, vamos mudando as cores aqui, vamos usar algumas cores para poder tornar mais bonitinho. Ela tem aqui um reservatório, tá certo? Então nós temos um reservatório que nós chamamos da caldeira. Então, aqui é a caldeira. A caldeira ela tem uma parte de água, né? Aqui é a água líquida e aqui tem vapor, tá certo? E obviamente aqui existe calor entrando, então aqui vem o fogo da caldeira. Então aqui nós temos calor e aqui é a entrada do calor. Então se eu olhar a máquina como eu vou desenhar tudo, esse aqui é a fonte de calor quente, que a gente chama de Q quente, porque depois vai ter um condensador que vai ser a fonte fria, que na verdade retira calor da coisa. Muito bem, então aquecendo bem isso, o que acontece é que eu produzo vapor. Esse vapor ele quer se expandir, porque eu vou produzindo mais vapor. Uma caldeira pode trabalhar a 500 graus, 400 graus. São altas temperaturas, né? São altas pressões, né? A gente sabe que a 100 graus Celsius nós já temos vapor da água, imagina. Então agora esse vapor, ele é canalizado e ele vai para um sistema que é capaz de realmente empurrar uma massa com essa força toda do vapor. Então aqui tem um pistão. Esse pistão normalmente está ligado, né, a uma alavanca que sai para fora aqui e movimenta uma roda, movimenta uma máquina, né? Normalmente a gente representa desta maneira. E aí movimentando essa roda, aí dali para frente, essa energia toda é usada para movimentar as rodas da locomotiva, para movimentar o maquinário de uma fábrica e assim por diante. Ou, muitas vezes, movimentar a roda de um dínamo que gera eletricidade para a gente utilizar
né, gera outra forma de energia para a gente utilizar. Então é assim que funciona. O vapor, ele aqui tem uma espécie de uma válvula. Essa válvula, ela, se você olhar, ela parece um guarda-chuvinha e ela pode bloquear, existe um mecanismo de mola aqui. Ela pode liberar. Então, quando o vapor aqui atinge uma certa pressão, ele pode liberar a válvula e aí o vapor vem aqui. O vapor aqui empurra o pistão, tá certo? E vai fazendo o movimento de vai e vem. Agora, para fazer o movimento de vai e vem, o vapor que estava aqui dentro empurra, começa a perder calor, aí tem que ter uma saída para ele. Com outra valvulinha. Então aqui eu vou representar a valvulinha aberta, tá vendo? Aqui a válvula, então, se abre após essa expansão, essa se fecha e, obviamente, então, essa válvula abrindo, o vapor agora vai sair. E o êmbolo, então, começa a voltar. Normalmente, quando o êmbolo está voltando, essa válvula está aberta. Quando o êmbolo está indo, essa válvula que está aqui. Isso ainda não há combustão aqui, que é outro tipo. Mas o êmbolo está movimentando para lá e para cá. E aqui, obviamente, é onde o trabalho está sendo realizado. Está movimentando a massa e tudo que vier depois desse volante aqui vai ser girado pela... Então aqui eu tenho o pistão, né? As válvulas. Então aqui eu vou colocar válvula, para você lembrar que são as válvulas. E aqui nós temos esse pistão, que é um elemento básico aqui da termodinâmica. E ele trabalha dessa maneira aí, como eu falei. Bom, liberando, esse vapor vem. E agora isso aqui vem e passa por um lugar que a gente chama de condensador. O vapor tem a chance de condensar, virando líquido novamente, tá certo? E voltando à máquina. Então, aqui é vapor, eu vou pôr vermelho onde é vapor, aqui é vapor, o vapor entra, não condensa no pistão, faz só força sobre ele, aí começa a vir para cá e aqui começa a condensar, virando líquido que volta para a caldeira. Obviamente a caldeira ela é isolada, ela funciona com alta pressão e esse movimento das válvulas permite vapor entrar, empurrar o pistão, ou o vapor sair, se condensar e voltar para o sistema. Claro, o vapor sai, ela fecha, vai começar um novo ciclo. Vai entrar mais vapor sob alta pressão que vai empurrar. E aí vai. Claro que tem mais detalhes numa máquina, mas isso aqui é o essencial. Tá certo? Nessa região aqui, calor sai, que é o condensador. Ele transformou o vapor em líquido. Então aqui eu tenho como se fosse um calor sendo cedido e normalmente nós chamamos aqui calor que vai para uma fonte fria, porque um condensador é algo capaz de tirar calor do que está sendo, é um trocador de calor na verdade, né? Aqui é um trocador de calor. Em geral uma serpentina numa superfície refrigerada e assim por diante. Bom, então você vê, né? A pressão diminui depois que o vapor se esfria, volta para cá, ganha mais calor e o processo vai continuar. É assim que funciona uma máquina a vapor. E você vê então que tem que ter na máquina a vapor uma entrada de calor. Normalmente aqui também tem uma temperatura quente, porque é fogo que vai aqui, né? Aí você tem o trabalho realizado e aí você tem uma fonte que remove calor, que normalmente ela é mais fria do que essa, né? Porque afinal o calor vai ter que ir O calor, basicamente, o que acontece? Ele vem, ele gera uma transformação, ele realiza o trabalho e para voltar na máquina ele perde um pouco de energia. Perde calor nessa energia. Isso aqui é a máquina a vapor. A máquina a vapor é um exemplo importante dessas transformações termodinâmicas que nós vamos lidar, porque nós estamos
pensando agora o seguinte: bom, se eu injetei uma certa quantidade de calor, quanto trabalho eu fui capaz de realizar? A mesma quantidade. Porque se eu realizei a mesma quantidade, a eficiência é 100%, não sobrou nada para escapar aqui na máquina térmica. Tá certo? É isso que eu tenho que ver de alguma maneira para verificar se a segunda lei, se isso aqui nunca vai ser igual a isso aqui. Tá certo? Sempre isso vai ser um pouco menor do que isso, porque necessariamente vai ter um escape de calor aqui, que a gente chama para fonte fria. Então esse é o exemplo da máquina a vapor. Eu queria fazer um outro exemplo, explicar como funciona um outro exemplo para você poder entender o que vem em seguida, que vai ser aí eu transformar isso aqui em matemática utilizando as leis da termodinâmica. O segundo exemplo que eu vou dar é o motor a combustão interna. Motor combustão interna. É o nosso famoso motor do carro. Aí não tem a caldeira, obviamente, mas você vai lá dentro e produz um vapor, um gás. Entra vapor, que não é gás, né? Vapor são pequenas gotículas, lá no caso vai ser de gasolina, assim por diante. Promove uma explosão, que aí sim se transforma em gás, altíssima pressão, gerando e tendo escape do gás para fora com uma certa temperatura que o gás sai. Então você tem o gás saindo com uma certa... O escape de calor é através do gás, tá certo? E um pouquinho de refrigeração do motor. O trabalho mecânico é o movimento e a injeção é a quantidade de energia que tem contida aí na gasolina que você usa no combustível, né? Que você usa no seu carro. Então vamos mostrar como é um motor de combustão interna. Bom, ele é um pistão, como eu falei para vocês, eu vou fazer aqui uma sequência de desenhos para você entender. E o meu desenho padrão vai ser um pistãozinho desse tipo, tá certo? Que também tem duas válvulas, como ele tem. O motor de combustão interna, só que ele tem um eletrodo aqui, capaz de dar descarga, que é a válvula. E ele tem aquilo que eu falei, né? Ele tem tudo que eu falei. Ele tem uma válvula aqui, que parece um guarda-chuvinha, que pode fechar essa entrada. E tem a outra válvula. Tem mecanismos que fazem essas válvulas abrir e fechar. Tem aqui o pistão. E aqui vai ser injeção. A injeção normalmente é feito de vapor aquecido de gasolina e ar, tá certo? E o pistão aqui é quem vai movimentar e obviamente vai ter um mecanismo que vai girar o eixo do seu caminhão, o eixo do seu carro e a roda vai funcionar, né? Tem ali uma espécie de um equipamento que tem uma configuração assim, isso aqui gira, isso aqui girando, isso aqui vai para frente, para trás e movimenta as coisas. Muito bem. Mas nós estamos mais interessados na máquina aqui. Então aqui é o pistão, aqui entrou. Então no primeiro estágio aqui, o que eu tenho tem a válvula de admissão ou de injeção está aberta e aqui vem um mecanismo que eu não representei e injeta aqui vapor de gasolina e ar. Em alguns lugares hoje em dia até se injeta líquido, né? Mas aí é um detalhe só, não muda o princípio. Bom, uma vez que injetou, o pistão ele faz isso quando o pistão está se movimentando para baixo. O pistão está se movimentando para baixo, ele injeta o vapor. Claro que isso aqui é uma sequência. Em seguida, eu tenho que repetir o desenho aqui, né? Vamos tentar fazer bonitinho. Então, em seguida que ele injetou, ele pega, fecha a válvula de injeção, fecha a válvula, as duas válvulas estão fechadas, a de injeção e a de ejeção, né? Ou válvula de descarga, ela pode ser chamada admissão
e descarga, ou injeção e emissão. Muito bem, então aqui o êmbolo estava vindo para baixo, ele injetou. Provavelmente já tinha corrido uma explosão. Agora o que acontece? O êmbolo está subindo. Com o êmbolo subindo, o êmbolo está subindo, há uma compressão do vapor que está aqui dentro. Então, nesse estágio 2, o êmbolo está subindo, a câmara está fechada, né? O êmbolo está fechado e o pistão move-se para cima, comprimindo essa mistura. Depois que comprimiu a mistura, agora vem a parte bonita. O que vai acontecer? A vela ou o eletrodo aqui, a hora que isso aqui estiver bem comprimidinho, vai ter uma explosão. Então aqui, as duas válvulas estão fechadas, tá certo? Não tem para onde ir. O vapor estava aqui comprimido, agora há um spark, há uma descarga. E a descarga produz vapor, produz gás. Produz o gás, que é o resultado da combustão. E eu e você sabemos que quando você queima qualquer coisa, o gás que sai ocupa um volume muito maior. Portanto, o gás atinge uma pressão com a conversão do vapor de gasolina e ar e a mistura em gás agora, que praticamente produz CO2 e outras coisas. Isso aqui cria uma pressão assustadora. E essa pressão assustadora empurra o êmbolo com violência. Nessa explosão, o gás que é gerado no estágio 3. Então aqui é a explosão ou explosão. Então aqui tem uma explosão, tá certo? E empurra, né? Há uma forte expansão, né? Devido à explosão do gás. Com essa explosão, o que ocorre é que o pistão agora vem violentamente para baixo. A hora que ele vem para baixo, o que vai acontecer é que a válvula de admissão continua fechada, mas a válvula de ejeção agora abriu. O êmbolo está aqui, o gás que está aqui, que empurrou, vai escapar. Agora o gás escapa, veja. Aqui ele foi injetado, foi comprimido, deu a explosão, agora ele é ejetado, né? Ele está na forma de gás aqui, ele é ejetado. Ainda durante a descida, o gás escapando, tá certo? Essa válvula vai fechar e já vai começar um novo ciclo de injeção, tá certo? Então aqui o êmbolo, nessa explosão, foi violentamente jogado para baixo, jogou para baixo. E nesse ciclo, enquanto tá aqui, o êmbolo escapa o gás, o êmbolo vai começar a voltar, uma nova injeção vai começar. Então eu voltaria aqui ao estágio inicial. Então aqui agora o pistão está movimentando para cima de novo, porque já atingiu aqui, ele já veio para baixo, atingiu o seu máximo, movimentou, vai começar a voltar, vai começar de novo o ciclo, tá certo? Vai novamente repetir, começar de novo o ciclo 1. Então você vê, aqui você injeta, não é? Você, para transformar aquilo em calor, tem que ter uma explosão, então tem compressão. O importante do ciclo aqui da combustão interna é que você tem compressão, você tem explosão, que acontece aqui com volume constante praticamente. Aí você tem aqui a explosão. A explosão é onde você injeta de alguma maneira calor. Aí você tem expansão.
E aí você tem finalmente a liberação. Que é onde sai calor. Então aqui calor vai entrar, aqui calor vai sair. Na compressão e na expansão é onde você realiza trabalho. Normalmente, na expansão, né? Você tem a explosão, na expansão, trabalho, está expandindo, vai movimentar, é ali onde faz a força. Então aqui você tem trabalho que é feito, é feito pelo sistema, vamos dizer assim, para o meio. E aqui na compressão é feito o trabalho sobre o sistema. Claro que isso tudo tem que ser de tal maneira que compense no final da história, de tal maneira que a energia que eu injeto, uma boa parte vira trabalho que é realizado para fora do sistema, um pouco perde em calor e um pouco volta sobre trabalho feito sobre o sistema. Tá certo? Tudo isso acontece aqui durante esse motor de combustão. Mas você vê, ó, e por que eu fiz essa sequência? Porque isso é o que nós fazemos em termodinâmica. A gente monta uma máquina baseado em compressões, energia que entra ou que sai, por explosão, ou por calor, ou vaporização, qualquer coisa, seguido de expansão, seguido de liberação, voltando novamente ao ciclo. Tá certo? Muito bem. Então, esses dois exemplos são exemplos que você reconhece. O movimento dos motores são exemplos interessantes. E eu peguei dois exemplos que é da nossa vida cotidiana. Não pense que as máquinas a vapores estão supérfluas, porque muitas usinas aí termoelétricas, elas usam tudo isso para converter essa energia em eletricidade para a gente receber em casa. Bom, agora que nós sabemos como as máquinas funcionam, eu vou enunciar a segunda lei e fazer alguns exemplos. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Até lá!